Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, o seu papo de trânsito. E o assunto de hoje é bem específico, mas muito importante. A infração por exceder a capacidade máxima de tração, a famosa CMT, naquela faixa entre 601 e 1.000 quilos. Vamos entender isso a fundo? Então, vamos lá. A gente vai detalhar essa infração que, olha, parece bem específica, né? Mas é uma causa muito comum de multa e de muita dor de cabeça na estrada. É o tal do excesso de CMT. E para evitar problema, o segredo é conhecer os detalhes. E para começar, o primeiro ponto de atenção é a seriedade disso. A lei não está para brincadeira aqui, ela classifica essa infração como grave. E isso, gente, não é só um nome não. Significa que as consequências são pesadas. E com razão, né? Afinal, excesso de peso é um risco enorme para a segurança de todo mundo na via. E essa gravidade toda se reflete onde? Nos pontos na carteira. São 5 pontos direto na CNH do condutor. É uma penalidade que pesa bastante no histórico de qualquer motorista profissional, não é mesmo? Olha só o detalhe técnico importante. O código dessa infração é o 689-00. E aqui está o pulo do gato. Ele só se aplica quando o excesso de CMT está exatamente naquela faixa que a gente falou, de 601 a 1.000 quilos. Isso está lá no artigo 231 do Código de Trânsito. Ok? Mas antes da gente entrar em como funciona a fiscalização, a gente precisa alinhar o vocabulário. Tem 2 termos técnicos aqui que são a base de tudo. Vamos entender o que cada um significa para não ter erro. Primeiro, a CMT, capacidade máxima de tração. O que é isso, afinal? Pensa nela como o limite de força bruta do veículo. Não tem a ver com o espaço na carroceria, mas sim com o peso máximo que o conjunto, motor, chassi, freios, foi projetado lá na fábrica para conseguir puxar com total segurança. O segundo termo é a tara. A tara nada mais é que o peso do caminhão, digamos assim, pronto para a batalha, mas ainda vazio. Ou seja, é o peso dele mesmo, com a carroceria, todos os equipamentos, o tanque com no mínimo 90% de combustível, ferramentas, acessórios. É o nosso peso inicial, o ponto de partida para qualquer cálculo. E agora, a conta que todo mundo precisa ter na ponta do lápis. A regra é super simples, mas é a mais importante de todas. O peso do veículo, ou seja, a tara, somado com o peso da carga, nunca pode ser maior que a CMT. Essa continha básica é o que garante a segurança da viagem. Beleza, agora que os conceitos estão claros, vamos para a vida real, para a estrada. Como é que o agente de fiscalização, lá na rodovia, vai conferir se essa conta está fechando? Vamos ver como isso funciona na prática. Bom, basicamente, existem 2 maneiras de constatar a infração. A primeira é a mais óbvia, que todo mundo conhece, a balança rodoviária. Não tem erro, ela vai dar o peso total exato. Mas tem a segunda forma, que é pela documentação. O agente pode simplesmente pegar a nota fiscal, ver o peso da carga declarado ali e somar com a tara do veículo. Os 2 jeitos são válidos e o resultado tem que bater. Agora, atenção aqui, porque esse é um ponto que gera muita confusão. A multa com esse código específico, o 68900, só vai acontecer se o excesso estiver cravado naquela faixa de 601 a 1.000 quilos. Se passar menos de 600 quilos ou mais de 1.000, a infração ainda existe, claro, mas aí o código da multa é outro. Por isso é fundamental conhecer esses limites certinho. E pessoal, talvez esse seja o recado mais importante de todos. Sabe aquela tolerância que existe para outros limites de peso? Pois é, para CMT, esquece. A regra é claríssima, está no manual de fiscalização. Tolerância 0. Não tem choro. Passou 1 quilinho do limite, já está irregular. É preto no branco. Certo. A gente já entendeu o que é infração, como ela é fiscalizada, mas e aí? O que acontece na prática se um veículo for pego nessa situação? Prepare-se porque as consequências vão bem além do bolso. A primeira consequência, claro, é a multa. Como a infração é grave, o valor já é considerável. E um detalhe importante, a responsabilidade por essa multa é do proprietário do veículo. É ele quem tem que garantir que tudo saia da garagem dentro da lei. Mas, sinceramente, para quem trabalha com logística, o maior problema não é nem a multa em si, é a medida administrativa que vem junto, a retenção do veículo. E o que isso significa? Significa que a viagem para ali, na hora, o caminhão não sai do lugar. E quando a gente fala retido, é retido mesmo. O veículo fica ali, parado, e só vai ser liberado depois que o problema for resolvido. Na prática, isso quer dizer o quê? Que vai ser preciso fazer o transbordo, ou seja, passar o excesso de carga para outro caminhão. Agora, imagine o tamanho do problema. Atraso na entrega, o custo de arrumar outro veículo, a equipe parada, a operação inteira vira um caos. Bom, com esse cenário todo, a pergunta que fica é: como fugir dessa enrascada?
A notícia boa é que a solução existe, e ela é mais simples do que parece. Tudo se resume a duas palavras: prevenção e planejamento. Para ficar sempre em conformidade, é só seguir este checklist básico antes de toda a viagem. Primeiro, qual é a CMT do veículo? Está lá na plaqueta do fabricante. Segundo, qual é a tara certinha do caminhão e dos reboques? Terceiro, confere o peso da carga na nota fiscal. Quarto, faz a conta. Tara mais o peso da carga é menor ou igual a CMT? E o último lembrete, o mais importante de todos, para CMT não existe tolerância. Seguindo esses passos, o risco de ter problema é zero. Então, a reflexão final que eu deixo é a seguinte: essa verificação, esse checklist, já é um procedimento padrão em cada viagem na sua operação? Pense nisso. Garantir essa conferência é a chave não só para evitar multas, mas para garantir segurança e eficiência. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. O e-mail para contato é federaisdoensino.papodetransito@gmail.com.